Muito boa noite, Bruhim Abaim. Tópico quente e muito abrangente. É incrível como cada vez a gente pode aprender mais na Torá e é incrível quanto a gente pode se impressionar com a dimensão de infinito que existe dentro da Torá Kedoshá. Eu queria falar um pouquinho sobre um tópico hoje, que esse tópico, meus queridos, ele engloba cada um de nós na nossa casa, cada um de nós com os nossos filhos, cada um de nós com os nossos funcionários, com o nosso patrão, até Leavdil, sem comparação, cada um de nós com a Kadosh Baruch Hu. Porque é muito importante a gente sempre lembrar isso. Quando eu mudo, eu não mudo com ele, com ela. Quando a pessoa muda, ele muda com todo mundo. Uma pessoa que ela, por exemplo, não é o assunto de hoje, ele é astuto, ele é rápido, ele vai ser rápido em tudo. Uma pessoa que ela é preguiçosa, ela tende a ser preguiçosa em tudo. Então, quando nós falamos no enfoque da Torá, que é um presente isso, sobre alguma midá, sobre algum assunto particular e peculiar, esse assunto engloba muitos pontos e muitas dimensões. Here we go. Parashat Ba'alotecha. Existe um episódio curioso, famoso, se não é tanto vai ficar agora, mas é uma mitzvah da Torá. Isso por si só já merece um destaque. Eu gostaria que prestassem atenção nesse ponto inicial especial. É o seguinte: existe uma das mitzvot da Torá, igual que tem mitzvah da Torá da pessoa colocar tefilin, de todos nós cumprirmos Shabbat, de acreditar em Hashem. De acordo com alguns comentaristas, existe uma mitzvah da Torá. Uma das mitzvot da Torá, que talvez ela seja um pouco menos famosa, mas é uma mitzvah da Torá, está escrito que a gente tem que lembrar diariamente. Agora, quando a gente está escutando o shiur, a gente já vai lembrar, já bônus, a gente ganha mais uma mitzvah da Torá, é o fato de nós lembrarmos diariamente o que aconteceu com Miriam, quando ela falou algum tipo de lashon hará do seu irmão querido, que ela que cuidou, Moshe Rabbeinu. Uma mitzvah da Torá lembrar que Miriam falou lashon hará, isso teve uma repercussão. O que aconteceu é o seguinte: Miriam falou alguma coisa um pouquinho nos olhos de Hashem, para o nível master de Miriam, não delicado. Ela falou: por que meu irmão Moshe Rabbeinu teve que se separar da sua esposa para receber profecia, se eu, Miriam, e você, Aaron, dois irmãos, também somos profetas e a gente não separou cada um do seu cônjuge? Hashem ficou muito chateado. Independente agora de qual foi o lashon hará, teve aqui algum tipo de lashon hará. Prestem atenção, quando Hashem escuta isso, Hashem logo vira para Miriam e para Aaron e fala: olha, só um minutinho, como vocês ousam falar de Moshe Rabbeinu, o irmão de vocês dois? Moshe Rabbeinu não é igual a todos os outros profetas. Os outros profetas, de fato, nem podem, nem precisam separar dos seus cônjuges para ter profecia. Mas Moshe Rabbeinu, ele era outro naipe de profecia. Moshe Rabbeinu foi o profeta único que falou com Hashem tete a tete, ainda acordado, diferente de todos os outros profetas que só falavam com Hashem dormindo. Então, Miriam, o que se aplica para você e para o seu irmão Aaron, não necessariamente se aplicam para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu precisou se separar da sua esposa naquele momento para receber uma profecia. Isso é o que a gente precisa saber da parte histórica. Agora, a pergunta que está pulando aqui é a seguinte, queridos. Hashem falou isso de uma forma calma, de uma forma brava, de uma forma sorridente. Como que Hashem falou isso? Fim de Parashat Ba'alotecha, aparece o seguinte pasuk, quando Hashem foi advertir Miriam desse episódio que a gente mencionou, que é um mitzvah da Torá, mais uma vez, lembrar ele. Vaichar af Hashem bam vayelech. Hashem ficou furioso com eles, Miriam e Aaron, por terem mais uma vez falado de uma forma de lashon hará de Moshe Rabbeinu, e Hashem foi embora. Vaichar af Hashem é furioso. Vaichar af é quando sai
ar quente pelos narizes, pelas narinas. Quando a gente vê nos desenhos, Vaichar af, a palavra af quer dizer narinas. Hashem ficou furioso. E Miriam ficou 7 dias abandonada. Todo o povo Yehudi estava no deserto, protegido pelas nuvens. Miriam ficou fora. Haviam animais perigosos, escorpiões, cobras. Miriam perdeu a proteção divina durante 7 dias. Ação grave de ter falado Lashon Hara teve uma repercussão grave de Miriam ter ficado fora do acampamento lá no deserto por 7 dias. Isso por si só, entre parênteses, vale uma lição. Mais uma. Que quando acontece algo grave, a pessoa não pode falar, ok, Ma'aleshi em árabe, ou em francês, il n'y a pas de problème, ou em Yiddish, nishkeferlach, ou o que for. Não. Hashem falou, olha, aqui foi grave, a gente precisa parar e falar, Vaichar af Hashem, eu estou furioso, dizendo Hashem, com Miriam por esse ato grave. Coisas graves merecem uma atitude acentuada. Coisas não graves, diferentes. Fechamos parênteses. Até aqui tudo ótimo, atitude grave, consequência, Hashem ficou furioso. O único problema, e eu queria abordar ele com vocês e aprender uma coisa master, é o seguinte. Quando Hashem foi entregar o cartão vermelho para Miriam, expulsar ela mais uma vez do acampamento no deserto, e lembrem que ficar fora do acampamento quer dizer ficar abandonada por 7 dias, perdendo toda a proteção divina. Hashem fala as seguintes palavras, Vayomer Shimuna Devarai. Moshe, melhor dizendo, Hashem, dizendo para Miriam e Aaron, Shim'u na Devarai. Escutem as minhas palavras. Só que não está escrito aqui, escutem as minhas palavras. Está escrito Shem'u na. A palavra na, o que quer dizer a palavra na? Diz Rashi, please. Na, diz Rashi, a palavra na, letra nun, letra alef, en na ela lashon bakashá. Bakashá é por favor. S'il vous plaît. Como assim? Eu não entendi. Fiquei confuso. O mesmo Hashem que está escrito sobre ele, Vaichar af Hashem, ele ficou furioso pela atitude de Miriam ter falado Lashon Hara do seu irmão Moshe Rabbeinu. Hashem diz Vaichar af Hashem. Só que Hashem fala um segundinho. Por favor, me escute. Como assim, por favor, me escute? Hashem deveria ter dito, senta aqui agora e escuta. Não, por favor, me escuta. Tudo isso aparece no fim de Parashat Balotechá mais uma vez. Existe um comentarista sobre o Rashi chamado Siftei Chachamim, ele aponta essa pergunta, ele diz o seguinte, de fato Hashem estava muito bravo, furioso com Miriam e Aaron pelo Lashon Hara. Ainda assim disse o Siftei Chachamim o seguinte, Hashem foi assertivo, firme, porém sem raiva, tranquilo, de uma forma calma. Hashem falou para Miriam e Aaron, cartão vermelho, 7 dias expulsos do acampamento. Só que, um segundinho. Shimuna, vem cá, me escuta. Eu estou muito chateado. A gente aprende daqui que existe algo muito importante. Estar chateado demonstra firmeza. Estar chateado demonstra assertividade. Estar chateado não quer dizer bater a porta. Estar chateado não quer dizer quebrar o prato. Estar chateado não quer dizer começar a gritar de uma forma descontrolada. Fácil falar, mais difícil talvez de colocar na prática na hora do vamos ver. Agora escutando Shiur on the Rocks, ok. Mas e quando acontece situação na empresa, em casa, na sinagoga, onde for, situação difícil. Falei 10 vezes e a pessoa vai lá e erra. Como assim não fica bravo? É o seguinte, existe um ponto que a gente acha que a gente pode aprender junto. É fácil, na prática é difícil, é fácil e é difícil, eu me explico. É o seguinte, quando a gente aprende algo e a gente dá atenção,
automaticamente, meus queridos, a gente já fica um pouco mais atento e melhora. É o seguinte, por um lado, nós temos que na vida sermos pais, professores, rabanim, patrões, e o que for, daí por diante. E essa posição requer com que a pessoa, pai, professor, diretor, patrão, o que for, que ele tenha a necessidade de advertir aqueles que estão um nível abaixo dele, sobre a tutela dele. Mas tem uma diferença. A Torá vai ensinar para a gente, na maior advertência que Miriam e Aaron receberam, maior, que Hashem ficou furioso, Shimuna Devarai. Me escuta. Ser calmo e firme. Ser assertivo e falar de uma forma tranquila. Porque eu acho, porque quando a pessoa fica brava, ele sai de si, quem está do outro lado não escuta. Automaticamente, por favor, e a gente precisa escutar isso agora, levanta seus ouvidos blindados e fecha a escuta. Fato é, meus queridos, que a gente tem a obrigação de alertar aqueles que estão baixo nossa tutela. Querem ver? Tem um Rambam em Alachot Teshuvah muito importante, apesar que não é famoso. O Rambam figura no capítulo 4, ele diz o seguinte: um dos empecilhos para que Hashem receba a teshuvah da pessoa, uau, sério? Tem algo que segura e deixa com que a pessoa não faça teshuvah, um freio de mão que não faz a teshuvah caminhar? Diz o Rambam, sim. Olhem só as palavras do Rambam Maimonides. Aroe bno yotzile tarbutara. Uma pessoa que vê seu filho ou sua filha indo para o caminho indesejado, andando com colegas não bons. É a mesma coisa. Ve'eino moche beado. E ele não adverte eles. Oilu bno birshuto, já que o filho ou a filha da pessoa estão baixo a tutela dele. Obviamente, depende da idade. Mas, certamente, numa idade, cada vez a idade muda, cada vez mais precoce. Mas, em algum momento, a gente ainda consegue controlar nossos filhos. Controlar no bom sentido, advertir eles. Diz o Rambam, se a pessoa fala não tem problema, ele deixa passar, a pessoa perdeu a oportunidade de fazer teshuvah. Por quê? Porque a consequência do filho é culpa do pai ou da mãe. Porque eles estão baixo nossa tutela. Por que não falou, então? Mesma coisa para o Rav da comunidade, mesma coisa para o patrão dos funcionários, mesma coisa para todo mundo, para quem está embaixo dele. Agora, a pergunta que existe aqui é a seguinte, falando em advertência, que é o tópico de hoje. Será que a nossa vontade é advertir ou que isso tenha um bom resultado? Será que a nossa vontade é falar ou que isso no long run tenha um resultado positivo? A gente vai falar, que pergunta mais vazia, óbvio, que minha vontade não é falar, é que isso tenha uma consequência positiva. Não é tão óbvio, porque muitas vezes, e é isso que a Hashem estava ensinando a gente, Shimuna, se a gente quer que o outro escute, tem que falar com calma. Por favor, Moshe Aaron, me escutem. Como assim, por favor? Se fizeram uma atitude horrível no nível deles, mais uma vez. Ainda assim, a Kadosh Baruch Hu falou, mesmo que era Moshe e Aaron, mesmo que era Miriam e Aaron, desculpem, mesmo que era Miriam e Aaron, Neviim, profetas, irmãos de Moshe Rabbeinu, são seres humanos. Kol Sheken, mais ainda, nós e as pessoas ao nosso redor. Shimuna, sem ficar bravo. Porque se o objetivo é eu gritar, eu soltar minha fúria, agora eu me tranquilizei, ok. Mas se o objetivo é o long run, que é isso que deve interessar, de verdade, aí não grita, porque gritar não ajuda. Olhem que curioso, uma vez uma mãe chegou com uma dúvida muito interessante e inteligente para um psicólogo. Ela chega para o psicólogo e fala o seguinte, olha, eu tenho uma dúvida e eu queria perguntar para o senhor e o senhor precisa me ajudar. O psicólogo diz, claro, manda. A mãe falou o seguinte, olha, eu tenho um filho rebelde, muito rebelde. O psicólogo escutou, não sabia se era verdade ou não, mas se a mãe está falando, pelo menos ele tem que escutar. E quando o meu filho joga no time de futebol, o técnico dele é muito bravo. Fala forte,
demais. E às vezes meu filho chuta a bola forte e o técnico dá bronca. Às vezes meu filho corre devagar e o técnico fala, corre mais rápido, vai pegar a bola, vai buscar a bola. E meu filho escuta. E a pergunta é, por que quando eu faço a mesma coisa e eu falo para o meu filho, vai buscar a bola, no caso, faz a lição de casa? Ou corre mais rápido, no caso, talvez tira o seu prato da mesa, meu filho não escuta. Qual a diferença? Pergunta boa. Olhem o que esse psicólogo respondeu para a mãe. Olhem que power, pessoal. Simples. Os dois falam coisas que o filho na hora não queria escutar. Mas seu filho sabe que o técnico está no mesmo time dele. Pode ser que seu filho não saiba que você, mãe, está no mesmo time dele. Uau! Que power! O filho, o jogador de futebol que é o filho, quando escuta o técnico gritando, vai buscar, pega a bola, ele sabe que o técnico está no mesmo time do jogador, que é o filho, no caso. Porém, às vezes, nossos filhos, e é difícil mesmo, será que a gente demonstra estar no mesmo time deles? Será que quando às vezes, meus queridos, a gente dá uma crítica é feio, vai, advertência, mais chique, mais fofo, mais 6 estrelas. Quando a gente dá uma advertência para os nossos filhos, ou patrão, ou o que for, sempre que a gente fala filho, pode ser para patrão, pode ser para funcionário, para o que for. Será que a gente está falando para os nossos filhos o seguinte, olha, eu estou lhe advertindo porque eu quero o seu bem, eu estou no seu time, ou o que vão falar da gente se você se comportar assim? Será que eu estou advertindo ele ou ela porque eu quero que ele seja Hazan, porque os filhos dos meus amigos também é Hazan na sinagoga, eu quero isso, ou porque eu estou no time dele porque é o bom para ele? São perguntas fortes e que a gente precisa pensar sobre elas. Será que meu filho e minha filha, eu estou interessado em você? Ou será que eu quero ter um filho advogado? Eu quero ter um filho médico? Eu quero ter um filho investidor na bolsa bem-sucedido? O técnico, certeza o filho sente que está no mesmo time que ele. E um pai e uma mãe. Como que funciona? É difícil, mas se nossos filhos entenderem que nós estamos no mesmo time, é igual o técnico. Corre, vai suar a camisa! Ok, faz parte escutar o que a gente não quer, mas estar no mesmo time ajuda muito. Cada um de nós tem um cavô dele, é normal isso. Mas a gente precisa, com carinho, fazer uma verificação. Será que eu estou pensando no bem dele, dela ou no meu ego? Quando se fala de advertir alguém, certeza que essa tem que ser uma das perguntas. Primeira pergunta é Shimuna, será que eu estou falando com carinho? Segunda pergunta é, será que nós estamos no mesmo time? Ou eu quero algum benefício e por conseguinte eu preciso que ele faça isso para mim? Muitas vezes numa empresa é a mesma coisa. Eu quero mostrar para o meu patrão algum serviço. Então eu forço os meus funcionários a... Poxa vida, mais um minuto. Eu não estou interessado com o bem deles, com o bem da produção, eu só estou me preocupando comigo. Esse tipo de crítica não está no mesmo time, ele tende a ser pouco funcional. E tem uma coisa muito curiosa quando a gente fala de filhos. Eu sei que não é normal, eu sei que a gente fala, nunca escutei isso, eu sempre pensava diferente. Tá bom, mas a gente sempre pode aprender, e eu me arrisco aqui. A frase judaica que a gente sempre tem para falar para alguém, olha, que seus filhos sempre lhe deem muito nachat, muito prazer. Nachat é prazer. Uma delícia o pai escutar um elogio de um filho, de uma filha. Coloca o babador aí, prepara porque vai vir. Maravilha. E que a gente possa escutar muitos nachats dos nossos filhos. Agora, aqui tem um detalhe importantíssimo. Nossos filhos não vieram para o mundo para nos dar nachat. Eles vieram para o mundo para accomplish a missão que eles têm. Consigo as ferramentas de fazer e com isso gerar nachat a Kadosh Baruch Hu. Se a gente conseguir desfrutar do nachat de Hashem junto, sartem, por que não?
Agora, que a criança, o jovem bar mitzvah, traga muito nachat aos seus pais. Será? Uma coisa a se perguntar. Será que ele veio para o mundo, ou ela veio para o mundo para trazer nachat para mim, pai, para mim, mãe? Espera aí. Talvez nachat para mim é que ele seja um bom advogado. E nachat para Kadosh Baruch Hu é que ele ou ela seja alguma outra coisa, que eles tenham uma aptidão maior. O nachat é para quem? Deve ser que é para Hashem. Para estarmos no mesmo time, it's not about me, it's about him. Não sou eu, tem que ser ele. E é difícil, mas só o fato da gente escutar, isso já faz, como eu mencionei no começo do shiur, a gente devagarzinho alertar, e todo Yehudi é maravilhoso, todo Yehudi é um tzadik. Isso eu tenho certeza. Isso faz com que a gente melhore. O nosso objetivo tem que ser que Bezrat Hashem, meu filho, minha filha, meu funcionário, o que for, sejam amanhã, semana que vem, melhor do que eles foram hoje. Mas o quê? Eles, não eu. Tem que ser feito com amor. Porque uma vez eu escutei alguns pais inteligentes dizendo, olha, eu sei que eu vim para o mundo para criticar o meu filho, ensinar para ele o caminho certo. Eu não tenho certeza disso. A gente veio para alertar nossos filhos e advertir eles. Advertir é com amor. Advertir é estar no mesmo time, advertir é estar no time deles, olhando o que é bom para eles. Óbvio, dentro de uma experiência de pai e mãe, que a gente sabe de fato o que é bom de verdade para eles, não o que eles acham ser verdade, correto. A melhor forma de advertir alguém é com amor e ser surpreendente. Vou contar uma história para vocês, uma história verdadeira. A história se passou na Yeshiva Etz Chaim, primeira Yeshiva Ashkenazi, Israel. Um dos alunos era um jovem, órfão, que tinha uma situação econômica mais delicada. E olha que interessante, os alunos que lá moravam iam para casa, não todos os dias, a cada tantas semanas. Esse jovem almoçava na Yeshiva e para ele, almoço era um presente, porque em casa ele não tinha a mesma oportunidade de comer tão bem quanto comia na Yeshiva. Apesar que quem já estudou em Israel sabe que não é aquele restaurante, aquele buffet 6 estrelas. Eles servem o que eles podem servir conforme o budget, o orçamento deles. Mas mesmo que era simples, para aquele aluno era muito melhor do que ele já tinha em casa. Rosh Chodesh, uau, primeiro dia do mês. Na Yeshiva serviram aquela vez um treat, algo especial, pudim de chocolate. Só que, óbvio, todo benefício vem com uma responsa. É um por pessoa. Aquele menino pegou um, comeu, se deliciou, ele foi pegar um segundo. Voltou na fila, obviamente, como todo bom adolescente, ele volta na fila para pegar um segundo pudim. E a pessoa que estava distribuindo os pudins falou, opa, será que você já não pegou um primeiro? Esse é teu segundo, não é? O menino ficou com vergonha, não sabia como reagir e, por qualquer razão, deu um chute na bandeja que estava lá com os pudins, de vergonha, e a bandeja caiu no chão. Com os pudins, obviamente. Aquele menino ficou sem saber o que fazer, foi para casa e passou a noite de um jeito bastante desconfortável. Sabia que amanhã alguma coisa ia acontecer na escola. Dia seguinte, o menino acaba tirando o pudim dos outros sem querer, mas chutou e fez uma atitude errada. Logo que ele chega na escola, faz tefilá, termina a tefilá, falam, olha, o diretor está te esperando na sua sala, na sala dele. O diretor da Yeshiva Etz Chaim era Rav Ari Levin. Rav Ari Levin fala bom dia para o menino, senta e faz uma pergunta para ele. Habibi, você chutou aquela bandeja de pudim ontem? O menino diz, olhando para baixo, obviamente, com vergonha, Rav, sim, chutei, olhando para baixo. Rav Ari Levin fala para ele,
você pensa em fazer isso de novo? Diz ele, não. Rav Levine fala para ele, mas por que não? Por que você imagina que você não vai mais chutar na próxima vez que tiver pudim ou alguma outra coisa, a bandeja no chão, quando você não puder pegar uma segunda vez? Diz aquele menino o seguinte, porque, olha, se tiver pudim de novo eu não vou mais chutar a bandeja, porque agora eu já experimentei o pudim. Eu nunca tinha comido pudim na minha vida. Isso mesmo. Eu nunca tinha comido pudim na minha vida. Agora eu já comi, eu não vou mais chutar a bandeja, porque eu já sei o que é um pudim. Rav Levine, quando entendeu a situação daquele menino, falou, peraí, quer dizer que você gosta muito então de chocolate? Falou, eu adorei ter comido aquela primeira vez, foi algo maravilhoso. Rav Levine pega o interfone, liga, pouco tempo depois, chegam 2 pudins na sala. O menino olha, não entende nada, Rav Levine coloca na mesa, o menino pega só um, imaginando que era um teste para ver se ele ia pegar 1 ou 2. Rav Levine fala, olha, eu trouxe 2 pudins, um para você e outro para mim, porque eu vou te contar uma história. Eu também gosto de pudim de chocolate. Os 2 comeram pudim junto. Essa história foi contada não pelo Rav Levine. Então por quê? Por aquele menino. Mas não quando ele era um menino. Muito tempo depois. Quando ele virou um adulto. E ele conta o seguinte. Sabem por que hoje eu sou um mechanech, eu sou um educador em Israel? Assim contou ele contou toda essa história. Ele disse o seguinte. Naquele momento, quando eu estava na sala do Rav Levine, e ele pediu 2 pudins, e ele comeu um, e eu comi um. E ele entendeu que eu aprendi a mensagem. Eu falei para mim mesmo, se isso é ser um mechanech, ser um educador, é isso que eu quero ser quando crescer. E por isso que contou esse senhor muito tempo depois, por isso que hoje eu sou um educador. Advertir alguém é surpreender a pessoa. Rav Levine explicou, o menino aprendeu, mas não gritou com ele. Não colocou ele para baixo. O menino pegou a mensagem, não só como pegou a mensagem, como o menino disse, uau, se isso é ser um educador, um mechanech, é exatamente o meu sonho de consumo. E de fato foi isso que aconteceu. A surpresa funciona melhor do que uma bronca, com o intuito de advertir sempre. Sim, especialmente quando se trata de século XXI. Repito, especialmente quando se trata de século XXI. Eu gostaria de dar um passo adiante, falando de advertência, e com carinho, com amor, shimuná, por favor, sem ficar bravo, ser surpreendente, como a gente mencionou agora, um passo adiante. Estava em algum lugar conversando com alguns educadores e era a minha hora de talvez ensinar alguma coisa para eles naquele momento, naquele fórum. E eu perguntei o seguinte: como que a gente faz quando a gente precisa advertir alguém para alguma coisa? Que é o tópico de hoje. Será que a crítica é o melhor caminho? Alguns que estavam lá falaram, olha, seja ou não seja, é necessário. E é verdade, precisa. Mas eu falei para eles que eu gostaria de sugerir, e eu acho que a gente pode colocar isso na prática junto aqui sobre o tema de hoje, algo que eu aprendi em física. Que toda ação tem uma, isso mesmo, reação, certinho. Toda causa tem uma consequência. Muitas vezes não tem nem que advertir. Às vezes precisa. Muitas vezes nem precisa. Querem ver? É o seguinte. Talvez um pai, uma mãe, um patrão, o que for. Chegou um pai para um filho e falou para ele, olha, combinado é semana de provas, eu quero que você estude meia hora por dia. Óbvio dizer que tem que ser algo coerente para a idade da pessoa e com a situação. Repito,
Se um pai falar, eu quero que você estude 6 horas por dia, a criança não aguenta, já chegou da escola, não pode. Mas talvez meia hora por dia, dependendo da idade, eu quero que você estude meia hora por dia na semana de provas, por exemplo. Algo coerente. E o pai diz, e tem que ser assertivo e firme e não voltar atrás. Muito importante. Coerente, firme e frequente. E diz o seguinte, olha, se você estudar, ótimo. Se não estudar, então não vai ter o jogo que você gosta, não vai ter o sushi que você gosta hoje, o que for. Pronto. A consequência que for. A criança não estudou. Tem 2 caminhos. O pai ou a mãe fala, olha, você não estudou, você não vai comer, acabou, eu já te expliquei, e fica aquele discurso. Um jeito muito mais simples, foi o que eu falei naquele momento para os educadores, foi o seguinte, olha, não fala nada, só não dá o sushi para ele, o jogo que for. Quando a criança vai perguntar, mas hoje eu não vou ganhar sushi, não vou ganhar pizza, não vou ganhar o joguinho, ou o que for, o combinado, fala não. Por quê? Porque toda causa tem uma consequência. Eu não estou tirando isso de você. Você que, com sua ação, gerou com que você ficasse sem. Acabou. Uma vez vai ser chato. 2 vezes vai ser chato. Na terceira, ele já entendeu. Se formos coerentes e firmes, acabou, não precisa advertir. Eu entendi que se eu colocar o dedo na tomada eu vou levar um choque. Eu entendi que se eu tirar o prato da mesa, etc e tal, se eu fizer minha cama, etc e tal. Óbvio que não é um quartel-general, uma casa, nem uma empresa, mas tem momentos que tem que ter regra. Um funcionário, quando ele chega atrasado, ele não precisa ser advertido muitas vezes. Dá para usar causa e consequência. Olha, esse mês o salário chegou com alguma coisa a menos. Por quê? Você se pergunta. Pronto, ele sozinho vai entender. Dá uma olhada no teu cartão de ponto. É falar pouco e a pessoa aprende. Não precisa advertir muitas vezes. É uma consequência dos seus atos. Famosa lei da física. Funciona. Next step. Mais um passo adiante. Quando se fala de elogio e crítica, sempre tem que olhar no long run. Longe, para frente, farol alto. O que vai sobrar dessa crítica no futuro? Quando Hashem falou para Miriam e Aharon que Hashem estava furioso, vai haraf Hashem. Hashem sabia que para que tenha um impacto, ele falou o seguinte, Shimuna, por favor me escutem. Aí vai ter um impacto, de fato teve. Não só teve um impacto que a gente tem que lembrar, não somente que Miriam falou Lashon Hara, o que aconteceu. Para aprender quanto é grave falar Lashon Hara e como a gente adverte alguém que fala Lashon Hara ou que faz qualquer coisa que não condiz com as regras corretas. É o seguinte, qual a consequência disso no long run? Será, meus queridos, que a gente gasta a mesma energia para o polo negativo e para o polo positivo? Eu explico. Isso tem a ver com long run. Querem ver? É o seguinte. Uma criança foi mal na prova. Um funcionário deixou de fazer algo. E daí por diante vão os exemplos. A gente pega a criança e fala, você não estudou de novo? Tá bom. Falamos 30 segundos num tom de tantos decibéis. A mesma criança volta 1 ano depois, 6 meses depois, 1 semana depois, ou o que for, com uma prova e ela foi bem na prova. Não precisa tirar 10 para ir bem na prova. Ela foi bem, dentro da capacidade dela. Talvez ela tirou 8, talvez tirou 7,5. Cada um conforme a capacidade dele ou dela. Eu preciso pegar os mesmos 30 segundos e o mesmo tom de decibel, tantos decibéis, e falar o seguinte. Uau! Que prova maravilhosa! Olha a pergunta 3, como você respondeu bem. Olha a 7, olha como você escreveu bem a pergunta 4. O ponto é notar o polo negativo? Ok, precisa. A gente precisa advertir. Mas e o outro lado? Às vezes eu escuto gente dizendo, ele não fez mais do que obrigação. Talvez não fez mais do que obrigação. Mas fazer a obrigação também merece um Hazak Baruch. Quando alguém desce do Sefer Torah, a gente fala Hazak Baruch. Ele não fez mais que a obrigação dele, alguém convidou ele, ele desceu. Ele não vai ir receber a honra de subir no Sefer Torah? Claro que vai, mas ele merece um Hazak Baruch.
O nosso Hazak ou Baruch tem que ser no mesmo tom, na mesma tonalidade, no mesmo tempo, que seria uma advertência pelo contrário, pela nota mal dada. E isso é difícil, isso às vezes a gente peca. Você não fez mal mais do que do que esperavam de você. Ou, quando a gente escuta, sabe quanto eu pago de mensalidade? Sabe quanto custa a perua? Sabe quanto custa? Ele não sabe, ele não tem ideia. Uma criança nunca vai entender isso. Ele vai entender muito mais se nós formos coerentes. No não, tanto tempo, ok. Tal tom de voz, faça com o sim, com o elogio, o mesmo tipo de rojão, o mesmo tipo de festa. Por lado positivo, obviamente. É isso que é long run. Quanto mais a gente elogia, quem não quer ser elogiado? Se eu quero que o comportamento se repita, eu tenho que bombar o lado positivo. Nada melhor do que um elogio. E falando em elogio, a história se passa na Yeshiva de Tibin. Tibin é uma Hassidut. Havia um aluno mais fraco. Não era um dos prodígios. O aluno prodígio, ele floresce, é um orgulho, ele vai na propaganda da escola, da Yeshiva, né? Mas esse aluno não era esse prodígio. Shimon. História verdadeira, nome verdadeiro, sem sobrenome. Shimon. Shimon, Shur de Gmará, Yeshiva de Tibin, sentado lá atrás, um pouco mais fraco, menos capacidade intelectual, menos versado que os outros alunos. Masechet Baba Batra, no meio do shiur. E de repente, Shimon levanta a mão e faz uma pergunta. E o Rav escuta, é a mesma pergunta que um dos comentaristas faz sobre o assunto, chamado Shita Mekubetzet. O nome de um dos livros que traz alguns comentaristas que mencionam sobre diversas Masertot do Shas, no caso lá, Masechet Baba Batra. Quando o professor escutou isso, o Rav escutou isso, ele fez um big deal disso daqui. Fez, uau! Que pergunta maravilhosa! Repete a pergunta para ver se eu entendi direito. O aluno repetiu. Não pode ser. Desculpa, me repete mais uma vez que eu estou me lambuzando com sua pergunta. Terminou o shiur. Passam-se alguns dias e o aluno liga para casa. Lembrem que antigamente ligar para casa não era algo muito fácil e normal. Não dava para ligar todos os dias. Elev Shabbat, dias depois do shiur, o aluno liga para casa, fala Shabbat Shalom para os pais, antes do Shabbat. Os pais de Shimon falam para ele, Shimon, você foi o menino da semana. Shimon fala assim, como assim, Abba? Como assim, Ima? Como assim? O seu Rav deu um shiur inteiro sobre sua pergunta de Masechet Baba Batra que você está estudando, que foi a mesma pergunta que o Shita Mekubetzet fez. Aí o menino fala para o pai e para a mãe, correto, procede, mas uma perguntinha. Eu ia contar isso para vocês. De onde vocês sabem isso? Será que algum amigo meu contou para o pai, e vizinho, e contou para vocês? O pai de Shimon fala, não. Então como você sabe, Abba? Como sabe, Ima? Eles disseram o seguinte, como eu sei, ontem eu estava no meu escritório trabalhando, quinta-feira. Rav Avraham Genekovsky, o Rosh Yeshiva, naquela época, de Tibin, de Yeshiva de Tibin, sem me avisar, entra no meu escritório e pede desculpas que ele me interrompeu. Fiquei preocupado, eu falei, claro, Rav, alguma coisa aconteceu grave? Porque quando alguém liga pra gente é porque alguma coisa grave aconteceu. E ainda mais quando alguém vem no escritório. Rav Avraham, Rosh Yeshiva, abre uma Agmará Baba Batra e eu não entendi nada do que ele estava fazendo. Ele sentou comigo, me explicou a Agmará, me mostrou a pergunta, eu falei, uau, que pergunta boa. Disse o Rosh Yeshiva, para mim, pai de Shmuel, no escritório, o seguinte, essa foi a pergunta que seu filho fez na aula. Nós ficamos o shiur inteiro abordando a pergunta do seu filho. Muito bom dia. Dispensa comentários. É daí que eu sei, meu filho. Pessoal, como aquele menino entra no shiur no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, como ele se enxerga estudando Gmará para o resto da vida? Outra pessoa. É isso mesmo. Se a gente vai advertir alguém quando precisa, precisa. Façamos o mesmo big deal
quando ele merece um elogio. Se ele merece uma ligação para crítica, uma visita para crítica, ele merece pelo menos igual para um elogio. Uau, que filho magnífico você tem. Conta para ele. E o pai deve contar para o filho. Porque o filho precisa saber disso. O filho, certeza, vai falar, não era nada, pai. Ok, pena. Mas fica no coração a estima alta que ele tem na escola, no trabalho, aonde for. Poder de um elogio. Porque um elogio traz vida para a pessoa. E se a gente acende alguém com a coisa mais maravilhosa do mundo, o que a gente mais quer? Uma pessoa acesa, uma pessoa produtiva. Que é isso que a gente imagina que as críticas tendem a fazer. Talvez às vezes fazem e precisa, o elogio faz muito mais. Elogio traz vida para as pessoas? Tá bom. Vou contar para vocês mais uma história. Estágio final do nosso shiur. Era algum dia de semana, não sei se era segunda, terça ou quarta. Rav Ovadia Yosef Zichrono Libraha, isso mesmo. Vem almoçar na sua casa com sua senhora, com o Rabanit. Ele começa a almoçar, eu não sei qual que é o menu, mas ele estava almoçando, e de repente Rav Ovadia Yosef começa a cantar alguma coisa do tipo Ki Yeshmera Shabbat, alguma música de Shabbat. A Rabanit, esposa dele, fala para ele, Shubakir, what's going on? Ovadia, o que está acontecendo com você? Música de Shabbat hoje? Ovadia olha para ela e fala, mas por que não? Falou, como assim, por que não? Porque hoje não é Shabbat, hoje é segunda, hoje é terça. Ovadia fala para ela, desculpa! Ela ficou preocupada. Ele olha para ela e fala, a comida estava tão gostosa que eu pensei que hoje era Shabbat. Por isso, eu comecei a cantar música de Shabbat. Mas você tem razão, desculpa. Meus queridos, acabou. Muito melhor do que falar a halá está gostosa. Quando a halá é comprada não adianta. Mas a comida está gostosa. Eu pensei que hoje era Shabbat e eu cantei música de Shabbat. Bola 8 na caçapa. Pronto. A atitude vai se repetir muito mais vezes. Muito melhor de quando a comida não estar boa, não sair boa, falar, olha, aqui está ruim. Procura os acertos também. Elogia eles, que eles tendem a serem repetidos. Elogio traz vida para as pessoas, traz vontade da pessoa repetir a atitude. A gente está falando de pessoas, entre parênteses, que estavam casadas há anos. Gdolim. Precisa cantar música de Shabbat na mesa durante o dia de semana, parece coisa de criança. Parece, mas não é. Uma vez eu escutei uma frase em inglês que a letra B em inglês é be. Be quer dizer seja. Uma vez eu escutei, alguém me falou, todo mundo tem que ter sangue B+, B positivo. Todo mundo tem que ser positivo. Isso tudo tem tudo a ver quando se fala de elogio. Sangue positivo, be positive. Sermos positivos, sim. O que isso tem a ver com elogio e críticas? Acompanhe comigo nesse fechamento de shiur. Pessoal, olhem que power. Olhem quanto a nossa Torá ela é magnífica. Pirkei Avot Perek Bet Mishnatet. Rabi Yochanan perguntou uma vez para os seus alunos, qual que é o caminho florido, maravilhoso, esplêndido que cada um de nós precisa procurar trilhar nas nossas vidas? Pergunta boa. Então, ele trouxe uma opinião dizendo o seguinte, Ain Tová, a pessoa tem que ter um bom olhado, olhar os outros de uma forma positiva, be positive. Rabbeinu Yonah comenta sobre essas palavras algo show. Segurem-se nos assentos. 3 palavras. Mi shesameach bechelko. Uma pessoa que ela está satisfeita com o que ela tem. O que é Ain Tová mais uma vez? Olhar os outros de uma forma sorridente, bem, gostoso. Mi shesameach bechelko. Estar de bem com a vida. Como assim? Eu estar de bem com minha vida? Olhar os outros? Será bem assim. Por quê? Simples, pessoal. Demais. Estar de bem consigo mesmo faz com que a pessoa consiga olhar os outros de uma forma positiva. Porque se eu sou
um monte de açúcar, eu vou, com tendência, olhar os outros de uma forma doce. Se a pessoa é um limão, ela tende a olhar para todo mundo como uma grande limonada. Talvez menos ácido, mais azedo, menos azedo. E quando a pessoa fizer alguma coisa, ele não fez mais do que ele devia fazer, ele é pago para isso. Ele veio para isso. Ele tinha que fazer isso. Está errado. Diz Rabbeinu Yonah, se a gente quer ser Ain Tov, e quando se fala de advertir os outros, vai o elogio junto, como a gente mencionou, Ain Tov, be positive. Como que a gente faz isso? Começa cada um consigo mesmo. Diz Rabbeinu Yonah, que gigante. Mishe Samer Bechelko, estar bem consigo mesmo. Satisfeito com o que Hashem me deu. Eu quero crescer na vida, financeiramente, tem que também querer espiritualmente, pessoalmente, mas se por enquanto é isso que eu tenho, eu não vou brigar com Hashem, eu vou pedir mais. Mas por enquanto eu estou bem, eu estou mabsut. Quem está mabsut consigo mesmo, consegue ver a vida e aquelas pessoas que moram ao nosso redor de uma forma mais sorridente. E com essa história a gente termina. Olhem a diferença de olhar para uma situação, como a gente olha, estar bem faz a gente olhar os outros bem, e vice-versa também. Rav Shimon Goldstein, um dos Rabanim da Yeshiva de Chaim Berlin, Brooklyn, Nova York. O Rosh Yeshiva no momento era o famoso Rav Chaim Hutner. Rav Hutner, um gigante. Rosh Yeshiva de Chaim Berlin foi o Rav Shimon Goldstein e o Rosh Yeshiva, Rav Hutner, para um Brit Milá que os dois precisavam participar no Bronx, em Nova York. Pegaram um táxi e se dirigiram da Yeshiva ao Bronx, onde o Brit Milá ia acontecer. Os dois entram no táxi, o motorista do táxi em Nova York era Yehudi, não sabiam. De repente o taxista olha quem estava entrando no táxi, vê que pareciam ser duas pessoas importantes, obviamente o Rosh Yeshiva de Rav Chaim Berlin, Rav Hutner, era uma pessoa muito conhecida, ele tira uma kippah dobradinha do bolso e coloca na cabeça dele. Em respeito aos dois cidadãos que estão atrás, no banco de trás. Rav Hutner vira e olha para o Rav Shimon, que estava acompanhando ele, e diz em Yiddish, uau, vai saber o Olam Haba que esse motorista de táxi ganhou. Não sei se o motorista de táxi entendia Yiddish, mas esse não é o ponto. Rav Shimon estava do lado do Rav Hutner, diz para ele, Rav, sério? O Olam Haba grande porque ele tirou uma kippah dobrada do bolso, pegou do porta-luva e colocou na cabeça? Ele não fez tzedakah, não estudou Torá. Merece um Olam Haba grande? Rav Hutner vira para o seu colega e diz para ele o seguinte, vou contar para você uma pequena história, curta, mas daqui você vai tender a concordar comigo. O Rebbe de Guru, Hidushei Harim, ia no mikve todos os dias. Tudo isso dizendo Rav Hutner para o seu companheiro. E com isso a gente fecha o shiur. Ezrat Hashem. Ele sempre ia por um caminho mais curto. De repente, ele mudou de caminho e começou a ir por um caminho mais longo, tinha que dar uma volta, andar alguns minutos a mais para ir no mikve, aquela caminhada diária. Depois de algumas vezes, o Gabai, que acompanhava o Hidushei Harim, perguntou para ele, Rebbe, por que o senhor está dando a volta e não indo pelo caminho mais curto? Disse o Rebbe, por quê? Porque quando eu dou a volta, a gente passa por uma estação de trem. E tem muitas pessoas simples lá, não conhecedoras de Torá, muitos Yehudim. E quando eu passo lá, eles vêm me cumprimentar. Vêm dar um kavod para um Talmid Chacham, um kavod para a Torá. E por esse kavod da Torá, eu preciso dar a volta. Porque vai lá saber quanto poderoso é esse mérito para cada um daqueles empregados e que outros méritos ele já tem na vida deles. Rav Hutner, se foi importante para o Hidushei Harim dar a volta, para que eles vinham cumprimentar ele por kavod da Torá, vai lá saber o esforço do taxista agora de ter colocado uma kippah, que mal ele sabe o que é Torá, o que é judaísmo, para ele foi um esforço. Esse é o kavod que ele deu para a Torá. E por isso,
eu acho que ele vai ter também um grande Olam Haba. Para olhar para pessoas assim, nós temos que estar Sameach Bechilko. Porque se a pessoa cobra muito de si, tem que querer melhorar, sempre. Mas se a pessoa é azeda consigo mesmo, como que ele olha para alguém que veio cumprimentar o Rav? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Quando um taxista Yehudi tira a kippá do porta-luva e coloca na cabeça, tá bom, o que ele já fez? Pegou uma kippá, dobrou, daqui a pouco quando eu sair do carro ele já vai tirar. Disseram gigantes para a gente, dentre eles o Hidush Harim. Era Hutner aprendendo dele? Aprenda a olhar os outros de uma forma sorridente. Porque olhar os outros de uma forma sorridente traz vida. Advertir é importante, precisa. Como a gente mencionou antes, das formas talvez que a gente aprendeu junto. Mas não esquecer de pelo menos olhar de uma forma sorridente para os outros. E quem está bem consigo mesmo consegue fazer isso. Se a gente está sendo muito crítico com os outros, vale a pena a gente parar um pouquinho, refletir e ver o que acontece cada um consigo mesmo. E todo Yehudi é tzadik, nós somos tzadikim. Melhorar, isso transbordar Bezat Hashem para fora. Que Bezat Hashem a gente tenha uma semana espetacular, magnífica, doce e alegre, olhando para os outros bem, sabendo como criticar, ou, mais fino, como advertir os outros e que a gente veja resultados no long run, que é o mais desejado. Semana espetacular e maravilhosa a todos.